Eu vou pedir para os irmãos estar abrindo no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 textos base. Os irmãos fiquem à vontade, se quiser ficar de pé, fique, se quiser ficar sentado, fique. Sintam à vontade. Mateus capítulo 7, o versículo é o versículo 13 e 14. Amém? Diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Agora abram comigo em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 18 até o 27. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente a Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Os 2 textos aqui que nós lemos falam do mesmo assunto. O assunto é salvação. Deus, através desses 2 textos, Jesus, ele começa a discorrer sobre o assunto da salvação. E parece, muitas das vezes, que não é isso que ele quer dizer, né? Porque Jesus, ele não vem para a terra com um propósito único de anunciar a salvação como uma doutrina completa, perfeita. Ele dá um pouco de ensino a respeito da salvação aqui, um pouco de ensino ali. E ele deixa muito claro que essa responsabilidade é dada posteriormente para os apóstolos. Ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o caminho que deve guardar, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele deixa essa responsabilidade de anunciar o evangelho para os apóstolos. Mas mesmo assim, ele começa a dar vislumbres do que é a doutrina da salvação. E em Mateus capítulo 7, ele traz um texto que ele apresenta 2 portas. Em Mateus capítulo 7, o texto fala: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. O primeiro texto apresenta 2 portas e 2 caminhos. A porta estreita e caminho apertado, e a porta larga e o caminho amplo. E essa questão de 2 portas, essa questão de 2 caminhos, não é algo que é novo na Bíblia Sagrada. Jesus, ele não traz um ensino novo aqui. Ele fala de coisas que já existiam dentro do judaísmo. Lá em Deuteronômio capítulo 28 fala do caminho da bênção e o caminho da maldição. Fala que quem obedece recebe a bênção, e quem desobedece recebe a maldição. Em Deuteronômio capítulo 30 fala do caminho da vida e o caminho da morte. E também tanto o caminho da vida quanto o caminho da morte está ligado à obediência. Em Provérbios, Deus, ele faz a distinção entre o justo e o ímpio. Ele fala que o justo, aquele que caminha numa vida de santidade, de integridade, que guarda as leis de Deus, é o justo. E o ímpio é aquele que vive numa vida de depravação. Então, quando Jesus ele vem e ele traz esse ensino dos 2 caminhos, ele não está apresentando algo novo, ele está apresentando algo que já existe. Mas o que é que Jesus ele traz de novo nesse texto? Qual que é a novidade aqui, se já existe essa questão dos 2 caminhos, esse ensino dos 2 caminhos? Jesus ele deixa algo muito claro, que esse é o novo do ensino dele. O que ele deixa claro é que o caminho da porta larga leva à perdição.
o caminho da porta estreita é a salvação. Porém, o caminho que leva à salvação é o caminho da porta estreita. Em outras palavras, é um caminho mais difícil. Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 28, Moisés ele coloca em equidade a obediência e aquele que é desobediente. Ou seja, a facilidade que tem quem obedece é a mesma facilidade que tem quem desobedece. Entende? Tanto no caminho da vida como no caminho da morte, Moisés também fala. Tem o caminho da vida e o caminho da morte. É os dois caminhos. Entre o justo e o ímpio também é colocado dois caminhos. E é levantado em equidade. Só que aqui, no texto de Mateus, Jesus deixa algo bem claro. O caminho da justiça é o caminho mais difícil. O que Jesus deixa claro aqui é que ser cristão é que entrar na porta estreita é realmente passar por um aperto que aquele que entra pela porta larga não passa. O caminho da porta larga é o caminho fácil. É o caminho que muitos vão encontrar, que muitos vão seguir. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Só que o outro texto, o texto de Lucas, ele traz um esclarecimento sobre essa questão de dois caminhos e de salvação. O texto, ele narra a história do jovem rico. Eu creio que todos aqui já ouviram falar dessa história. Um jovem rico, certa vez, ele chega em Jesus e ele fala, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O assunto é salvação. E Jesus, ele fala, olha, guarda os mandamentos. É só você não matar, não roubar, não adulterar. E ele fala, tudo isso eu tenho feito desde a mocidade. Jesus, ele fala, então uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Jesus, ele passa para o jovem rico um caminho mais difícil. Uma renúncia mais forte, mais poderosa, mais complicado de fazer. E aí o texto continua, que o jovem, ele sai triste, ele sai cabisbaixo. E aí Jesus, ele traz um ensino de que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Os discípulos, ao ouvir esse ensino, falam, sendo assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus, ele traz um ensino que é a base da doutrina da salvação. Ele diz, isto é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Isso é a doutrina base do evangelho da salvação. E quando Jesus, ele diz que o caminho é estreito, e quando ele diz que isso é impossível aos homens, ele está falando da mesma coisa. O que ele está falando é que, humanamente falando, é impossível que eu e você sejamos salvos. Humanamente falando, é impossível que a gente consiga a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é presente dado por Deus, é algo que Deus te dá de graça. Por quê? Porque você nunca conseguiria alcançar pelas suas obras. É algo que é impossível, que não está no seu alcance, é um caminho estreito. E quando ele fala que poucos são os que encontram, não é encontrar no sentido de eu não sei onde está. Eu falei para vocês que o texto é conhecido, a doutrina dos dois caminhos é conhecido. Todos sabem que existe dois caminhos, da bênção, da maldição, da obediência e da desobediência. Eles sabem onde encontrar o caminho. A questão é, será que consegue seguir o caminho? Como seguir o caminho? Como que eu posso abrir mão de algo tão difícil para mim? A questão difícil para o jovem rico era a riqueza. E a pergunta que eu te faço é, o que é difícil para você abrir mão? O que é complicado para você abrir mão? O que é complicado para você renunciar? Você dizer, eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida agora santa diante de Deus. Então Jesus, ele começa a ensinar a respeito da salvação. Ele deixa 3 pontos claros aqui. Primeiro, Jesus traz um ensino claro de forte renúncia. Quando ele fala aqui a respeito do jovem rico. Jesus, ele deixa um ensino claro de forte renúncia. E às vezes Jesus pede coisas difíceis. Ele pediu para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Isso é uma coisa difícil, não é? Porque a Bíblia não fala como que ele conseguiu a riqueza dele. Eu posso conjecturar. Eu posso dizer, não, talvez ele ficou rico porque ele fez coisas erradas. Mas talvez ele ficou rico porque ele trabalhou muito. E aí? Jesus chega nele, imagine, você trabalha muito, você faz o seu pé de meia ali, e Jesus chega em você e fala, ó, vende tudo que você tem e dê aos pobres. É fácil de fazer isso? Eu vou pensar 2 vezes, é difícil, não é? Imagine, você compra a sua casa, compra seu carro, Deus fala, eu quero que tu venda tudo e dê aos pobres. E aí? Tu vai fazer o quê?
Outrora, Jesus fala em João 13:34, ame uns aos outros como eu vos amei. Olha algo difícil que Deus pede. Amar um ao outro como Ele amou. Será que é fácil isso? Jesus pede para a gente amar o próximo como Ele amou. Não sei se você está entendendo. Amar o próximo com o meu amor é fácil. Porque o meu amor implica a ter algo em troca. Eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa pode me oferecer algo. Chega no final do culto, eu vou ou eu não vou recepcionar aquela pessoa nova? Ou eu vou ou eu não vou falar com aquela pessoa para que ela crie laços e fique na igreja? Aquilo vai me trazer algum benefício? Não. Então eu não vou, eu tenho vergonha. Aquilo vai me trazer algo bom? Não. Então eu não vou, eu tenho vergonha. Entende como o nosso amor é um amor falho? Entende como o nosso amor é um amor que exige condições? Se a pessoa não tem nada para me oferecer, eu não amo. Só que o amor de Jesus é um amor incondicional. É um amor que não exige condições. Ele não pede para você, faça isso ou faça aquilo ou eu vou te amar. Ele simplesmente te ama. E é esse amor que ele fala que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. É fácil eu virar para uma pessoa e amar ela incondicionalmente, sem exigir condições, sem que essa pessoa faça algo em troca para mim, é fácil. Meus irmãos, parece que Jesus está pedindo algo impossível. Mas eu tenho algo para te dizer esta manhã. É impossível aos homens, mas é possível para Deus. Aleluias. Jesus ele fala em Mateus 5:48, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Irmãos, eu confesso que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, Jesus, tu tá de brincadeira, né? Tu me conhece mesmo? Tu tá falando para mim ser perfeito como você é perfeito? Perdão da expressão, tu tá ficando maluco. Como que eu vou ser perfeito, Deus? Deus, ele pede nada mais, nada menos que a perfeição para nós. É fácil ser perfeito? Você acha que você, pelas suas próprias forças, consegue ser perfeito? Claro que não. O caminho é estreito e é impossível aos homens. E Jesus ele começa a falar a respeito da salvação, ele começa a deixar claro essa questão. O jovem rico chega nele e fala, bom mestre. Jesus fala, meu amado, não existe ninguém bom, só o Pai que está no céu. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 7, fala que o ser humano é depravado. O apóstolo Paulo, a respeito da depravação do homem, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo ensina depois mais claramente a respeito da salvação. A base de toda essa doutrina começa aqui, com Jesus dizendo, só tem um que é bom, é o Pai que está no céu. Discorrendo mais sobre o assunto da salvação, a salvação ela pode ser separada em 3 níveis. A salvação que justifica, se dá de forma milagrosa, a partir do momento que recebemos a Jesus por meio da fé e somos regenerados. Então, se eu pudesse separar a salvação em 3 níveis, o primeiro nível da salvação seria a salvação que justifica, ou seja, a salvação que me torna justo, a salvação que perdoa os meus pecados. Isso vem por meio de receber a Jesus. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se com a tua boca confessar Jesus como teu Senhor, e com teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça. O que esse texto está dizendo? Que é quando você confessa ao Senhor Jesus que você recebe a justificação. E esse é o primeiro nível da salvação. Amém? E agora eu vou pular para o terceiro nível da salvação. O terceiro nível da salvação é a salvação final do corpo. Ou a redenção final do corpo. O que isso quer dizer? 1 Coríntios capítulo 15 fala que Deus ele vai salvar o nosso corpo. Ele vai redimir o nosso corpo. Esse corpo nosso que pende para o pecado. Esse corpo nosso que humanamente não consegue realizar as coisas que Deus nos coloca como direção.
Ele vai redimir esse corpo, Ele vai nos dar um corpo glorificado. Não dá para ler o texto inteiro. Quando vocês tiverem tempo, vocês leem em casa, 1 Coríntios 15. Só que ele compara o nosso corpo como uma semente. E ele diz que assim como uma semente, é necessário que a semente morra para que nasça uma planta. Ele fala que é necessário que a gente morra para que renasça um corpo glorificado. E ele fala que esse corpo glorificado vai ser um corpo compatível com o céu. O céu é um lugar santo, o céu é um lugar perfeito. E o nosso corpo ele tem que ser santo e ser perfeito para que ele possa habitar no céu. O corruptível não pode herdar o incorruptível. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Agora, o que está entre o primeiro estágio da salvação, que é receber a Jesus, e o terceiro estágio da salvação, que é a remissão, a redenção do nosso corpo, é a santificação. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E o tema dessa mensagem é o milagre da santificação. A gente tem que entender que a santificação, como um processo de abandonar o pecado, a santificação como um processo de seguir aquilo que Deus nos pediu, que parece ser difícil, como ser perfeito, como amar o próximo como Ele amou, como abrir mão de tudo e seguir Ele. A santificação como um ato de renúncia difícil, é humanamente falando impossível. Se não houver uma intervenção divina, se não houver o agir de Deus, o impossível, o milagre de Deus na nossa vida, nós jamais vamos conseguir se santificar, nós jamais vamos conseguir se separar, nós jamais vamos conseguir abandonar o mundo e o pecado e viver uma vida íntegra com Deus. Amém? Quantos estão entendendo a mensagem aqui? É importante que vocês entendam. Então a santificação é um processo que precisa da intervenção de Deus, amém? É um processo de tornar alguém santo, puro, perfeito. É um processo de fazer com que alguém consiga realmente abandonar as práticas do pecado. É um processo de fazer com que a pessoa perca a forma do mundo. É um processo de vencer a carne. Abram em Romanos capítulo 8. Romanos 8:1 diz assim: Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas por Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Entendam, não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do teu Espírito que em vós habita. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que a única forma de a gente vencer os desejos da carne é por meio da intervenção de Deus através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que vai nos capacitar a vencer as inclinações da carne. Irmãos, para ser salvo, para uma pessoa ser salva, primeiro ela recebe a Jesus. E para a pessoa receber Jesus, precisa ter uma intervenção divina, amém? Se Deus não faz o milagre, se Jesus não tivesse morrido na cruz, como que alguém receberia ele? Se o Espírito Santo não convencesse do pecado, do juízo e da justiça, como que alguém receberia ele? Para a pessoa ter o corpo redimido, também precisa da intervenção de Deus. Senão, como que alguém teria o corpo glorificado se Deus não, com seu poder, não viesse e não intervisse? Da mesma forma, a santificação é um processo da salvação que precisa da intervenção de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue abandonar aqueles pecados de estimação. Muitas das vezes a gente está quebrando a cara no mesmo pecado, sabe por quê? Porque não tem convidado Deus
para fazer parte desse processo de libertação e santificação. Se o Espírito Santo não intervir, é impossível que você consiga vencer. Abram comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Capítulo 5, versículo 31 e 32. Amém? Diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, esse versículo por muitas vezes me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque o apóstolo Paulo, ele está falando de casamento, ele está falando da vida conjugal, e do nada ele larga aqui um mistério. Ele fala: deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e a sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém. Até aí a gente já sabe, né? Gênesis fala isso, que o homem deixará o pai e a mãe, se tornará uma carne com a mulher. E aí até aí ele está ensinando a respeito da vida conjugal. Só que aí, no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meu Deus, é aí que eu fico maluco. Ele está falando de casamento. Depois ele fala que o homem tem que se tornar um com a mulher, que isso é um grande mistério. Mas não é do casamento que eu estou falando, eu estou falando de Cristo e a igreja. Existe um mistério de unificação entre Cristo e a igreja, que o apóstolo Paulo não deixa muito claro. Ele abre esse mistério aqui, depois ele sai andando e continua falando de vida conjugal. É para mim endoidar. E aí eu fui orar, eu fui buscar a Deus, e o Espírito Santo começou a ministrar sobre o que é ser um com Cristo. Ele começou a me falar que ser um com Cristo é você sentir as mesmas coisas que Cristo sente. É você amar como Cristo ama. É você ser santo como Cristo é santo. É você realmente ter em si os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus em todas as áreas da sua vida. É você trabalhar para Cristo como Ele trabalhou, como Ele serviu ao Pai. É você caminhar num nível de cristianismo elevado. É você ser verdadeiramente um cristão, e não um cristão de IBGE. Não chegar e falar: eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou católico. Não, ser cristão praticante, de guardar tudo aquilo que Cristo quer que você guarde. Como que isso pode acontecer? Como que eu posso me tornar um com Cristo? Como que eu posso fazer com que Deus haja na minha vida, com que Ele intervinha na minha vida, para que eu possa caminhar num caminho de santidade que agrade a Deus? E eu vou estar caminhando para encerrar. Eu vou pedir já para o louvor estar subindo. Eu vou dar para vocês aqui um passo para que você consiga viver uma vida santa e para que o Espírito Santo venha habitar na sua vida e você consiga vencer os desejos da carne. É um passo. E esse é o momento mais importante da pregação. E se você pudesse gravar uma coisa dessa mensagem, seria essa. Na verdade, toda essa mensagem foi feita para esse momento aqui. Esse entendimento que você tem que seguir, se você seguir, você vai conseguir fluir no caminho, vai conseguir se tornar um com Cristo, vai conseguir viver uma vida de santidade que Deus e que Cristo espera de você. Amém? O que você precisa fazer para você viver uma vida santa, para você conseguir vencer a carne, para você se santificar? Ter uma vida dependente, disciplinar e diária de oração. Ter uma vida dependente, disciplinar e diária de oração. Irmão, se você entendesse que esse é o segredo e a chave para se tornar um com Cristo, não se atente na minha forma aqui de falar nervoso, não se atente nas palavras que muitas vezes saem errado, não se atente nisso. Eu realmente sou ruim, eu não sou bom. Eu não sou às vezes muito eloquente, não se atente nisso. Se atente nesse passo, nessa revelação que eu quero que você entenda. Se você seguir isso, você vai ser um verdadeiro cristão. Se você seguir isso, você vai andar num nível com Deus que você nunca andou. Se você seguir isso, você vai conseguir andar num nível de santidade que você nunca viveu. 40% do Brasil, diz o IBGE, que é cristão.
Onde que a gente vê isso no nosso país? A gente olha para o nosso país, nós vemos o índice de homicídio lá em cima. As pessoas depressivas. Por quê? Porque quem é cristão só diz quem é cristão, mas não tem uma vida de oração. Não tem uma vida disciplinar de oração. Se todos nós orássemos todos os dias, esse bairro aqui não seria mais o mesmo. Se todos nós orássemos todos os dias, o Brasil não seria mais o mesmo. Essa é a chave do verdadeiro cristianismo. Mas Luiz, enquanto lê a Bíblia, enquanto jejuar, irmão, se você orar todos os dias, vai começar a despertar em você um desejo pela leitura da Bíblia. Se você orar todos os dias, vai começar a despertar em você um desejo pelo jejum. Um desejo por realmente buscar a Deus. Uma vida dependente, existe a maneira certa de se orar. Não é chegando lá e colocando um Deus na parede. Não é chegando lá e falando, olha como eu sou forte, Deus. É chegando entendendo qual é o seu posicionamento. É chegando em oração com um papel de humildade, falando, Deus, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que em Ti eu tenho forças. Eu sei que em Ti eu consigo, eu sei que em Ti eu venço. Disciplinar, o que é algo disciplinar? O que é disciplina? É você impor algo à sua vida. É você fazer mesmo que você não tenha vontade. É você tornar isso uma regra. Não, de tal hora até tal hora eu vou orar. Não importa o que aconteça. Pode me ligar quem for, eu não vou atender, é o meu momento de oração. Gente, começou a circular na igreja um ensino que me perdoa. Não é um ensino da palavra de Deus. Eu não tenho um momento específico de oração porque eu oro em todo o tempo. A Bíblia fala orar sem cessar. Irmãos, orar sem cessar é você estar em todo o tempo conectado com Deus. Mas isso não significa que você não tem que ter um tempo específico e diário de oração. São duas coisas diferentes. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que ter um tempo específico do teu dia para orar. Se você não fizer isso, você não é cristão. Você pode dizer, a oração é importante para mim, mas se você não dedica tempo para oração, isso quer dizer que você está mentindo. Algo só é realmente importante para você se você dedica tempo. Se você diz que ama a sua esposa, que a sua esposa é importante para você, mas você não dedica tempo, você é um mentiroso. Algo só é importante para você se você dedica tempo. E se você diz que a oração é importante para você, é necessário que você ore todos os dias. Amém? Essa é a mensagem. Eu vou só orar para encerrar. Eu vou estar orando aqui. Vai ter louvor, irmã? Como que funciona? Tá bom. Eu vou estar fazendo uma oração aqui para a gente encerrar. Irmãos, de tudo que vocês podem gravar hoje, de tudo que foi falado, gravem isso. Tenha uma vida disciplinar de oração. Se apegue em orar todos os dias. Dedique um tempo para você orar e falar com Deus. Eu garanto para você, se você fizer isso todos os dias, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Você precisa de um milagre? Você precisa que Deus haja na sua vida? Existem áreas na sua vida que você não consegue vencer? Ore todos os dias, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui, eu vou estar encerrando esse momento, pode se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Deus, obrigado por tudo que foi falado aqui, Pai. Senhor, eis aqui os meus irmãos, eis aqui a minha vida, Espírito Santo. E a oração que eu peço, Pai, é que o Senhor encoraje os meus irmãos a orar todos os dias. A oração que eu peço, Deus, é que o Senhor dê forças para que eles consigam orar todos os dias. O que eu intercedo pelos meus irmãos hoje, Deus, é que tudo aquilo que possa impedir, talvez preguiça, Pai, talvez o diabo que sopre no ouvido deles, não, depois você ora. Não, você vai orar quando você for dormir.
Tudo aquilo que tem minado a vida de oração dos meus irmãos, que venha cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha fazer um milagre, o sobrenatural na vida dos meus irmãos. É o que eu peço, é o que eu oro, eu agradeço. No nome de Jesus, amém e glórias a Deus.